Uma coisa que eu sempre perguntei foi justamente em relação a essa coisa tipo do não intermediário, né? Porque um dos grandes, né, motivos pelo qual a gente vai usar criptomoedas é justamente pela facilidade que a gente tem em não responder para nenhum agente regulador, para a gente não precisar pagar taxa para intermediário. Só que assim, na minha cabeça leiga em relação a isso, eu penso, cara, se você vai usar uma criptomoeda para você comprar um serviço, vamos dizer, eu já vi o Google Stocco falando sobre, você vai alugar uma sala, aí você pode, pela cripto, sabe, tipo, reservar a sala para um smart contract, e aí você chega lá na sala, coloca o teu código e pronto. Eu falo, pô, mas como é que tu fez isso? Assim, a criptomoeda veio com um aplicativo embutido já, que tu reserva a sala? Não tem que ter uma empresa ali no meio, sabe? Porque você fala de finanças centralizadas, sob a justificativa de que não tem um intermediário, mas eu penso assim, como é que só pela cripto você faz a parada acontecer, entendeu? Ela permite que... É peer-to-peer, né? As duas partes, elas trocam valor, sem a necessidade de qualquer terceiro facilitando essa troca de valor. Mas, tipo, como é que eu te conheço? Não precisa ter obrigatoriamente. É isso que é o contrato inteligente, né? Você tem certas cláusulas lá, tipo quando você compra uma coisa no Mercado Livre. Tá. Você manda o dinheiro, o camarada vai te mandar o bem, quando você recebe o bem, você confirma e o Mercado Aí Livre ele libera o dinheiro, Sim, exatamente. sim. Então, no lugar do Mercado Livre, você tem um contrato inteligente que vai fazer isso. Ele trava Já as moedas. programado. Ele trava as moedas, então, se você não cumprir, no mundo real, nesse caso da sala comercial, se você não cumprir, por exemplo, no prazo determinado a condição X, que é, por exemplo, você chega na sala, paga em dinheiro vivo, por exemplo, e o cara te dá um código, você insere ele no smart contract, por exemplo, e aí ele valida a transação e te devolve suas criptomoedas. Se você não cumprir sua parte, ele passa aquelas criptomoedas para lá como garantia. De um app, tipo um Mercado Livre Então, para fazer acontecer. acho que não sei se o Jonas ia chegar nisso, mas tem desenvolvedores que criam projetos desse simplesmente pelo incentivo de receber taxas, né, de ficar com uma parte dessa transação. Aí, tipo, aí no caso teria um intermediador, né? Ele vai receber uma taxazinha, só que toda a negociação é por cripto. Sim, e você não precisa conhecer e nem confiar nele, né? Isso que é diferente mesmo. Em grande parte da tecnologia blockchain é interessante por conta disso, né? E DeFi também. Por mais que você tenha um intermediário, a maioria de contratos inteligentes você não precisa confiar no cara, você precisa confiar na condição que está determinada ali no software, né? Eu acho que o intermediador que o Bitcoin, por exemplo, substitui não é, por exemplo, a contraparte. É quando você compra na Amazon hoje, normalmente tem uma contraparte envolvida, ou várias, né? Tipo a Visa, o seu banco emissor do cartão, o adquirente, não sei o que, tem um monte de gente envolvida naquele processo, que pode, inclusive, censurar, reverter aquela transação. Isso acontece uma minoria dos casos, mas acontece. Né? Então, acontece muito quando a gente roda ads aqui, irmão. Você tira esses intermediários e você confia na Amazon. Ou seja, são duas partes que querem transacionar e que já tem essa confiança. Por exemplo, você deseja o produto que a outra parte tem para oferecer e a outra parte deseja o seu Bitcoin. E vocês trocam esse valor, você manda Bitcoin para lá, ele manda o produto para cá e ninguém mais precisou participar. Então, Esse no caso, assim, substituto. é necessário que haja intermediários, só que eles são absolutamente mais seguros, porque você está lastreando, né, a confiabilidade de uma transação na blockchain, que é 100% seguro. Você recebeu, você emite lá, putz, recebi, pronto, a transação é feita. Então, isso daí deixa apto a surgir então, novos negócios, né, em volta dessa nova tecnologia, que estão até dando assim, à beira de uma nova revolução, talvez. Porque novos negócios, obrigatoriamente, vão precisar ser criados com base nessa adesão de pessoas a criptomoedas, com base a blockchain. Né? Então, talvez a gente esteja vendo aqui um Airbnb, agora, que de vez em quando, daqui a pouco, vai aceitar esse tipo de transação, Mercado Livre. Provavelmente já deve ter um protocolo que consiga substituir o Airbnb, por exemplo. Acho que daqui a pouco a gente vai ver, talvez até já exista, uma bolsa de valores em blockchain mundial. Nossa, caraca. Que te impede, né? O cara da Malásia pega uma stablecoin de dólar, manda para aquela bolsa e troca por várias empresas que, ao invés de fazer um IPO, fizeram um IPO tokenizado. Qual é a diferença de um IPO, onde você pega uma empresa e quebra em pequenas partes são as ações, para você fazer uma tokenização disso? Exatamente. Sim, as suas ações são tokens, né? Exatamente. Os caras estão... Nossa, o que eles fizeram foi brilhante, porque quando eu vi a primeira vez esse negócio de fan token, eu falei, nossa, que besteira, né? O sócio-torcedor, estão disruptando o sócio-torcedor, não vi muito valor nisso. Até que o Paris Saint-Germain me mostrou, tem valor aqui. Quando eles foram contratar o Messi, e parte do salário milionário do Messi, multimilionário, eles falaram, vamos te pagar em fan tokens do Paris Saint-Germain, que estavam subindo muito de preço porque o Messi foi para o Paris Saint-Germain. Mas por quê? Porque o fan token dá alguns benefícios para o fã, né? Você pode escolher frase no vestiário, música do estádio, uniforme, mas também você pode pegar, por exemplo, 10 mil fan tokens e trocar por meia hora de chamada de vídeo com o Messi. Isso já tem muito valor.
lógico. O pessoal demanda o fan token sobe de preço, ele é limitado, se eu não me engano criaram, ao todo são 20 milhões, eu acho, e os caras venderam só uma partezinha disso. Então é como se fosse, você vai fazer o IPO da Jovens, transformou tudo em ações, tem 100% das ações, coloca para fazer o IPO no free float 20%, mantém 80% contigo. Os 20% negociados marca mercado, né? Cada token valendo R$100, por exemplo, cada ação. O restante está contigo, você vai ter milhões ali de capital na sua mão. E estão usando isso para contratar atletas. E aqui no Brasil, outros clubes estão fazendo a mesma coisa. O Atlético Mineiro fez, o Corinthians fez. Aí quem faz obtém uma vantagem, porque o cara criou do nada, entre aspas, né? Porque tem uma base de fãs, mas ele criou valor com aquilo. O Corinthians, não vou lembrar os valores, o Atlético Mineiro eu lembro de cabeça. O Atlético Mineiro criou 10 milhões de tokens, de fan tokens. Vendeu 800 mil. Cada um, se eu não me engano, por R$10. Ou seja, eles conseguiram 8 milhões de reais. E ainda tem mais 92 milhões de reais na mão deles, que eles podem usar daqui a pouco para contratar um super atleta. Né? E pagando com muda o isso. jogo. Não, e as possibilidades são infinitas, né? E vocês falam muito sobre empreendedorismo nos canais de vocês. Essa ideia que você falou sobre o Airbnb, né? Imagina a sala comercial, você alugar uma casa de temporada, por exemplo, você fazer isso de forma descentralizada, assim, as possibilidades são realmente infinitas. A gente está bem embrionário ainda nesse mercado. Todo dia vão surgir novas ideias para fazer isso, né? A gente vai ver um movimento muito grande em relação a isso. Pô, particularmente, eu mal posso esperar, velho, para ver isso acontecer também, porque pô, é muito bonito ver um mundo que é menos regulado, que a gente tem mais autoridade sobre autonomia, sobre os nossos próprios,